Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Hoje eu vou resolver com você esta super questão de análise combinatória que caiu no Enem 2018. Fique comigo até o fim desse vídeo, porque essa é uma questão das boas. Tem uma super pegadinha nela e eu vou te mostrar essa pegadinha, ok? Bora ver então? Já aproveita, larga seu like nesse vídeo porque essa questão é difícil, vale a pena você acompanhar, ok? Vem comigo então ver como se resolve essa questão. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é qual dessas? Bom, resumindo o que o problema diz, se existirão 2 estandes, coloquei aqui, estande 1, estande 2. Em cada um deles vai existir um carro, que eu marquei de verde, e uma caminhonete, que eu marquei de azul. Para preencher esses espaços, eles forneceram 4 carros e 6 caminhonetes. Então, desses 4 carros, a gente vai escolher 2 e das 6 caminhonetes, a gente vai escolher 2. Aí, lendo o problema, provavelmente você marcou essa frase aqui, ó. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Quando você leu isso, você lembrou do seu professor falando para você: meu filho, se a ordem dos elementos não for importante quando você for organizar esses elementos, você vai usar os conceitos de combinação e não de arranjo. Lembra disso? Você já estudou isso, não estudou? Se não estudou, grava essa regrinha. Quando a ordem, a posição dos elementos não for importante, você vai usar combinação. Então, basta você combinar esses 4 carros que existem de 2 em 2 e as 6 caminhonetes de 2 em 2, exatamente assim. Só que você não poderia pegar essas combinações e simplesmente multiplicar e marcar a resposta da letra E, porque fazendo isso você iria errar a questão. Você deveria perceber que se você colocar no estande 1 o carro A e colocar um carro B no estande 2, se você trocar a ordem desses 2 carros, ou seja, colocar o B aqui e o A aqui, as maneiras de organização serão diferentes. Consegue visualizar? Imagina só, você está passando lá pela feira, chega lá na entrada, vê o carro A. E chegou no estande central, você viu o carro B. Agora, se você voltou lá do shopping e de novo passou pela entrada, estava o carro B e depois o carro A, isso era uma maneira diferente de exposição, certo? Por isso, você deveria multiplicar essa combinação aqui por 2, porque existiriam 2 possibilidades para cada uma dessas aqui. Então, multiplica essa combinação por 2 e para as caminhonetes também multiplica por 2. Sendo assim, o total de maneiras de organizar vai ser a multiplicação disso tudo. Combinação de 4 elementos organizados de 2 em 2, vezes a combinação de 6 elementos organizados de 2 em 2, vezes 2, vezes 2. Certo? Mas aí você se pergunta, professor, você está falando então que se a posição dos carros nos diferentes estandes influencia, eu não deveria usar combinação, deveria usar arranjo, não é? Sim, você está certo. O problema falou que a posição dos carros dentro de cada estande, ou seja, dentro do estande 1, era irrelevante, ou seja,
Se eu colocasse aqui um carro e uma caminhonete, ou caminhonete e carro, isso não seria relevante. Mas ele não falou nada sobre os dois estandes, a comparação entre os estandes. Então, a gente vai considerar que a ordem dos elementos entre os estandes importa. Por isso, a gente deveria, para resolver esse problema, usar os conceitos de arranjo. Na verdade, a resposta é arranjo dos 4 carros de 2 em 2 vezes o arranjo das 6 caminhonetes de 2 em 2. Mas se essa é a resposta, por que não existe nenhuma alternativa? É porque o Enem foi lá e converteu esses arranjos em combinações. Olha só como que você pode converter esses arranjos em combinações. Pega as fórmulas do arranjo e da combinação. Arranjo de n elementos organizados de P em P é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial, não é? E a combinação? Combinação de n elementos organizados de P em P é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Bom, eu marquei de vermelho aqui n fatorial dividido por n menos p fatorial. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para você perceber que isso aqui é exatamente igual a isso aqui, concorda? N fatorial dividido por n menos p fatorial. Isso tudo aqui não é a mesma coisa que arranjo de n de p em p? Então, eu vou substituir isso aqui por ANP. Onde tiver isso tudo, eu vou colocar arranjo de n elementos organizados de P em P. Então, a gente vai ficar com combinação de n elementos organizados de P em P é igual a arranjo de n elementos organizados de P em P dividido por esse P que sobrou, dividido por P fatorial. Para isolar o arranjo, vou pegar o P fatorial que está dividindo, passar para o lado de cá, ele vai passar multiplicando. Então, você vai ficar com P fatorial vezes a combinação de n elementos de P em P é igual a arranjo de n elementos organizados de P em P. Ou seja, a gente tem agora uma expressão em função do arranjo igualando a combinação vezes o fatorial de P. Então, pegando esses arranjos aqui, a gente consegue transformá-los em uma expressão contendo combinação como proposto pelo Enem. Vamos fazer isso? Então, a gente vai ter arranjo de 4 elementos organizados de 2 em 2. Isso aqui. Esse arranjo é a mesma coisa que P fatorial. O que é o P aqui? O P é 2, então vou colocar 2 fatorial, vezes combinação de n de P em P, ou seja, combinação de 4 de 2 em 2. 2 fatorial não é 2 vezes 1? 2 vezes 1 dá 2. Então, você vai ficar com 2 vezes combinação de 4 organizados de 2 em 2. O mesmo raciocínio você faz para o arranjo de 6 caminhonetes organizadas de 2 em 2. Isso vai ser igual a P fatorial, 2 fatorial, vezes a combinação de 6 de 2 em 2. 2 fatorial é 2 vezes 1, o que dá 2. Então, você vai ficar com 2 vezes combinação de 6 de 2 em 2. Sendo assim, a multiplicação dos dois arranjos vai ser a mesma coisa que a multiplicação disso aqui. Combinação de 4 de 2 em 2, vezes combinação de 6 de 2 em 2, vezes 2 vezes 2. Sendo assim, essa é mesmo a resposta dessa questão. Entendido? Dúvida? Se tiver dúvidas, não fique com a dúvida. Questão de análise combinatória, os alunos sempre têm dificuldade. Por isso, daqui a pouco, no fim do vídeo, vai aparecer para você o link com outra questão de análise combinatória para você tentar resolver. Mas essa questão era bem difícil. Você deveria perceber que ele estava falando da posição dentro de cada estante, mas estante não, estande. Mas quando você considerava a ordem entre os estantes, entre os estandes, a ordem entre os estandes, a ordem era de fato importante, certinho? É isso, pessoal. No mais, larga o joinha aí, compartilha esse vídeo nas redes sociais
E se inscreve aqui no canal, se inscreve aí, se inscreve, por favor, para ajudar o canal a crescer. No mais, bons estudos e até a próxima!